E agora, com o teste prático, é um pouco difícil de entender o que acontece aqui, tem muitos cabos, mas eu deixo o circuito aqui do lado para você ir acompanhando. Nesse potenciômetro, eu fiz a fonte da grade de controle, observando as características dessa válvula. Grade de controle tem que ter menos 24 volts para a medição que eu quero, aquela das características típicas no datasheet. Então os menos 24 volts vêm dessa fonte negativa. Essa segunda fonte, segundo potenciômetro, vai ajustar a tensão da grade 2, a grade de blindagem. Eu fiz o teste colocando a grade de blindagem junto com o anodo, com a placa, e deu diferença no resultado. Então eu vou manter uma fonte separada para ela, que é uma derivação da fonte principal aqui, e um capacitor para estabilização. Esse potenciômetro é a carga para ajustar os 170 volts do anodo, e esse último potenciômetro ajusta 1 volt de tensão alternada injetado através desse capacitor junto com a tensão negativa. Porque eu quero fazer uma medição de 1 volt eficaz e ver qual que é a corrente eficaz que sai do outro lado. Se eu colocasse um osciloscópio, eu poderia ver 1 volt de pico a pico e a corrente de pico a pico, que no fim dá a mesma coisa. Só que como o osciloscópio é um equipamento mais sofisticado e caro, eu não vou usar ele. E depois de alguns minutos de aquecimento, vamos lá. Eu vou deixar exatamente 24 volts, o mais próximo possível. E aliás, a minha casa é final de uma rede de energia. Varia bastante. E quando varia, os números aqui variam também. Logo, uma recalibração vai ser necessária ou um estabilizador. Quem sabe? De qualquer maneira, os 24 volts aqui, 24,3 para 24 está bom, mas vamos lá. Aqui, 23,9. Se não variar muito. Essa é a tensão, olhando ali no catálogo técnico, nas condições típicas. A grade de blindagem, a segunda grade, eu preciso colocar 170 volts. 169, tá bom. 170 volts na placa. E agora o ajuste da tensão alternada que vai na própria grade 1. Tem uma soma aqui de 24 volts contínuo mais 1 volt alternado. Vou mudar o aparelho para tensão alternada. Nós temos lá praticamente 1 volt. Ele está em AC. Está lá, praticamente 1 volt. E aqui a corrente alternada também, não a contínua. Corrente contínua de polarização é essa daqui, 40 miliamperes. É a corrente de polarização, que deveria ser de 45 miliamperes. Essa é a válvula mais fraca, 5 miliamperes a menos. E a corrente alternada, que tem tudo a ver com a transcondutância, está em 5,9 miliamperes por volt. Essa é a transcondutância dessa peça, da peça mais antiga. Agora eu vou colocar a peça nova nas mesmas condições de polarização. Vamos ver o que acontece. Guardando aí 40 miliamperes de corrente contínua e 5,9 de corrente alternada. E nós temos praticamente a mesma condição. A corrente alternada está me dizendo aqui
5,8, 5,9 miliamperes por volt. A transcondutância está praticamente igual. Agora, a corrente contínua, a corrente de polarização, é maior na válvula nova. Interessante, né? E agora eu termino essa parte experimental e vou começar a desenhar o circuito que vai ser disso aqui. Eu tenho algumas chaves, mas elas não vão servir para isso. Eu tenho que... Enfim, eu tenho que pensar agora, bolar um circuito que seja bastante prático para a montagem de um testador. Que nós temos que considerar diversas tensões de filamento, ou pelo menos 6 e 12, né? 6,3 e 12,6, no mínimo isso. Mas eu quero fazer mais, já que eu tenho o transformador lá, posso fazer mais que isso. A tensão de polarização da grade 1, grade 2, anodo, e garantir 1 volt alternado na grade 1 para ver a corrente alternada de anodo. É isso que eu preciso, é aí que eu preciso chegar para fazer um testador com transcondutância. E display para tudo isso, né? Estou pensando aqui em algumas opções para display de tensão e corrente. E eu espero que você tenha realmente gostado disso, uma ideia aqui de um teste de transcondutância. Creio que vale um joinha, né? Muito obrigado a todos, e em especial aos colaboradores, assinantes e patrocinadores. Não nos esquecendo do curso de eletrônica valvular, que explica detalhadamente tudo isso daqui. Está o link na descrição aqui embaixo. Também o curso de rádio superheteródino que estamos gravando. Assim que possível vai ficar online aí disponível para quem quiser. Um grande abraço e até a próxima.